Oi, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo dos grandes reinos. A gente começou com biodiversidade, né, no geral. A gente citou todos eles, então algumas coisas que a gente vai falando agora nos próximos módulos, vocês vão tendo a impressão de que a gente tá voltando, e é isso mesmo, só que a gente volta naqueles tópicos que a gente já falou e vamos detalhando um pouquinho mais, né? Nós já falamos sobre protista e agora nós falamos reino monera, nós falamos reino protista, agora a gente vai estar falando sobre o reino fungi. Dentro do reino fungi, a gente vai falar um pouquinho, estamos caminhando aí do menos complexo para o mais complexo. Então, como a gente está seguindo por essa lógica, a gente falando do reino fungi, a gente vai falar um pouquinho também sobre o reino planta, mas na parte dos vegetais inferiores, que tem uma relação e algumas coisas que a gente precisa falar ali em interação com o reino fungi. Vamos falar um pouquinho dos líquens também, que são justamente um meio termo aí, misturando em alguns organismos um pouco de monera e protista aqui também. Bom, começando então pelos líquens. Os líquens, eles são associações entre fungos e algas. Então lembra que a gente está falando de limbos, ou seja, de uma mistura de pontos onde a gente tem ali um meio termo entre um grupo e outro. Quando a gente falou de monera, a gente falou lá dos procariotos. Quando a gente falou dos protistas, a gente falou dos eucariotos. Só que a gente viu ali nos protistas algumas características que você espelha lá nos procariotos. Então, são poucas coisas que mudam, mas que colocam de um lado ou do outro de uma determinada classificação. Então, agora aqui a gente falando de novo, falando do líquen, a gente está justamente pegando um outro que está ali no meio. A gente está pegando os fungos e a gente está pegando as algas. E algas que estão ali nos protistas, que a gente viu e a gente já passou por elas e nós vamos citar aqui agora. Então, essa interação entre algas e fungos, ela é bem específica. São algumas algas específicas e alguns tipos de fungo. Esse tipo de interação é um mutualismo ou simbiose, onde os dois vão ganhar. A parte das algas, dessa associação que é o líquen, vocês estão entendendo? Líquen não é um organismo em si. Líquen é uma associação, uma mistura de espécies diferentes, de organismos diferentes, tá bom? Inclusive de reinos diferentes. A parte das algas aí do líquen, a gente vai chamar de gonídeos. São algas unicelulares. E quais são elas? Cianofícias, que são justamente as algas azuis, aquelas lá do reino monera, ou clorofícias, que são as algas verdes lá do protista, lá daquelas do início do protista ali, que são parecidas com as do reino monera, só que são eucariotos. Então você pode ter algas unicelulares procariotas ou algas unicelulares eucariotas, mais algas. Esses são os gonídeos nessa associação fungo-alga ali que forma os líquens. Como são algas, mesmo unicelulares, né, procariotas ou eucariotas, elas fazem fotossíntese. Fazem fotossíntese gerando alimento para o fungo. Então, a alga ou os gonídeos do líquen, o papel principal deles é fazer a fotossíntese e gerar alimento para o fungo, que estaria associado àquela alga. O fungo que está associado a essa alga, por sua vez, ele pode ser do tipo ascomiceto, que são esses fungos aí dos bolores, leveduras, por exemplo. A gente vai ver mais detalhes na parte dos fungos daqui a pouco. Mas eles podem ser também os basidiomicetos, que são aqueles cogumelos, por exemplo, que a gente está acostumado a ver. Mas você pensa assim, tá, eu tenho um cogumelo envolvendo uma alga para poder formar um líquen. É o cogumelo, mas não aquela estrutura que a gente chama de cogumelo. Nós vamos entender daqui a pouco o que significa aquela estrutura do cogumelo, que aquilo na verdade é uma máscara, entre aspas, é uma carapaça escondendo algo ali dentro que é igual aos demais. Então é a parte das hifas dos fungos que vão ali e vão envolvendo a alga. Vamos olhar nessa imagem aqui, que é exatamente isso daqui que acontece. É uma foto mesmo, ou seja, você tem um gonídeo, ou seja, a parte de alga, uma alga unicelular, no caso aqui alga verde, e ela é envolvida por hifas dos fungos. Então, esses fungos que fazem parte dessa associação, o papel deles é envolver, é abraçar com as suas hifas, que parecem
seria o equivalente a raízes, como se fossem raízes, ele vai estar envolvendo a alga. Quando ele vai envolver a alga, ele vai estar protegendo a alga. Então, ao mesmo tempo a alga está fazendo fotossíntese, gerando alimento para dar para o fungo está envolvendo a água, ele está protegendo. Envolvendo a alga, ele está protegendo essa alga. E ao mesmo tempo, ele está trazendo ali água e íons minerais que ele vai absorvendo do substrato. Por que eu estou falando substrato? Porque não necessariamente é no solo que esse fungo vai estar, entre aspas, enraizando. Ele pode estar em cima de uma madeira, de substância morta, em algum lugar que ele está crescendo ali, de uma pedra. Então, ele vai extrair do meio água e sais minerais e vai levar isso para a alga. E a alga, com a sua capacidade de fotossíntese, vai produzir carboidratos que vão fazer essa troca, um gerando alimento, o outro gerando proteção e alguns nutrientes básicos necessários. Nessa associação, 98% dos fungos que fazem parte dos líquens, eles são do tipo ascomicetos. A gente vai ver. Basidiomicetos são aqueles dos cogumelos. Ascomicetos, porque são essas hifas, esses fungos filamentosos aí que vocês entendem imaginando como hifas, como se fossem essas raízes crescendo em volta da alga ali. E as algas que fazem parte dessa associação dos líquens, elas são ou cianobactérias, né, as algas azuis, ou as clorofícias, né, as algas verdes. Só que 92% são as algas verdes, são as algas eucariotas, ok? Só 8% são aquelas procariotas lá, as cianofícias. Os fungos, os líquens, eles são seres pioneiros. O que significa ser pioneiro? Eles entram primeiro na sucessão ecológica de seres vivos que vão habitar um lugar inóspito, um lugar vazio de vida. Imagina um vulcão no meio do mar, entrou em erupção e formou uma pedra ali que virou uma ilhazinha no meio do oceano. Você não tem vida ali naquele ambiente. Com o passar do tempo, vindo o ar, a água batendo, aquilo vão chegando ali seres pioneiros, aqueles primeiros que vão crescer e ocupar um ambiente sem vida, ocupar com a vida. Os fungos são esses seres pioneiros. Eles vêm através da água ou do ar e eles vão se alojando naquele lugar ali, num lugar onde não tem vida, gerando, a partir dessa associação, onde você tem uma parte que faz fotossíntese e outra parte que suga a água e nutrientes do ambiente ali. Então, ele consegue trazer água e nutrientes ali a partir daquela água do mar que está vindo e ele consegue fazer fotossíntese para poder gerar um crescimento. Como que eles se reproduzem? Através dos sorédios. Sorédios são pedacinhos que soltam ali do líquen e nesse pedacinho que soltou tem tanto a alga quanto o fungo. Aquilo vai voar, vai cair num lugar, por exemplo, que não tem vida e ali, se ele conseguiu extrair água e sais minerais do ambiente e ter energia solar para poder fazer fotossíntese, ele vai gerando material e vai crescendo o líquen em cima daquele ambiente que não tinha vida. Depois que preencheu aquele ambiente com a camada de líquen, ele já tem uma camada de matéria orgânica que serve para servir de nutriente ou de base para poder alguns vegetais um pouquinho maiores conseguirem crescer ali. Esses vegetais crescendo ali já geram um pouco mais de nutrientes para vegetais maiores ainda crescerem e enraizarem ali. Então, o que começa normalmente são os líquens em situações assim. E os vegetais inferiores? Eu falei que a gente tinha que falar dos vegetais inferiores aqui, porque existem algumas citações, algumas relações aí que a gente está fazendo crescendo aqui na árvore, no desenvolvimento aqui dos seres vivos. Bom, os vegetais inferiores, chamados também de talófitas, eu já citei lá atrás para vocês, são as clorofícias, as rodofícias e as feofícias. Clorofícias são as algas verdes. As algas verdes, essa mesma aí, que 98% dela está lá na associação dos líquens, né, associado com o fungo formando os líquens, as algas verdes elas são ou unicelulares ou pluricelulares. As unicelulares você vai ter só aquela célula constituindo ela em si, já é uma alga, faz fotossíntese, produz reserva de carboidratos e ela tem todo o seu papel ali, ela desenvolve, tem todo o ciclo de vida ali como um indivíduo, como um organismo. Mas as pluricelulares elas vão formar como se fossem folhas, as folhas ali que a gente vê nas algas, que a gente consegue pegar ali no mar, por exemplo, você vai ver aquelas folhas, aquela pendurada ali, aquilo verde, você tem um conjunto, aquilo não é uma célula só, são várias, mas elas individualmente elas conseguem sobreviver.
mas elas juntas formam aquele conjunto que parece uma folha, que é o que a gente chama de alga mesmo quando a gente vê, e aquilo ali são as algas verdes, no caso, pluricelulares. Mas você tem, pensando em alga, a alga faz fotossíntese. Então, as algas verdes, elas têm cloroplastos com clorofila para fazer fotossíntese. Mas elas também têm um outro pigmento, clorofila é verde. Mas elas têm outros pigmentos que geram, na mistura, a composição gera a sua cor. São chamadas de algas verdes porque elas são verdes, né? A gente está vendo aqui na ilustração. Mas elas têm outros pigmentos também, além da clorofila, que é a xantofila e o caroteno. Na composição e na mistura deles é que a gente tem esses tons de verde diferentes das algas verdes. Tá? Fazem fotossíntese, produzem carboidrato, armazenam em forma de quê? De amido. Então, algumas delas, inclusive, são comestíveis. Tá? A parede celular dessas algas é de celulose, como um vegetal. Lembra que eu falei que as algas elas já remetem lá para o reino vegetal? Quando você está pensando ali nas algas que estão classificadas lá dentro do reino protista? Então, aqui eu estou falando de vegetais inferiores. Eu estou pegando essas mesmas aqui e colocando nos vegetais inferiores. Lembra que alguns autores consideram essas algas, esses vegetais inferiores, essas algas, clorofícias, rodofícias e feofícias, como se fossem protistas, e outros já colocam nos vegetais inferiores, tá bom? A gente está justamente analisando esse limbo, essa área aqui onde existe divergência, onde se classificam as duas, porque tem características que encaixam, tanto num lado quanto no outro. Parede celular, então, de celulose, como das plantas mesmo, tá bom? Então, aí você enxerga características que são comuns de protistas, características que são comuns de planta, né? Podem viver em água doce, em água salgada, desde que tenha umidade, ou seja, até no ambiente terrestre, desde que você tenha bastante umidade para eles estarem crescendo ali. E as feofícias, as algas pardas, do mesmo jeito que as clorofícias, elas ocupam, vivem na água, ok? Elas parecem plantas, mas elas não são exatamente plantas, a gente vai ver isso. Mas essas aqui, no caso as feofícias, elas não são unicelulares, elas são pluricelulares. Elas alcançam grandes dimensões, como se fossem árvores, com troncos mesmo ali, cheio de folhas dentro da água. Mas aquele aspecto dela não é exatamente como uma planta. Eles ficam daquele jeito não porque tem raiz, caule e folhas como uma planta normal. Vocês vão entender como que aquilo é formado, porque que gera aquele aspecto. Por causa dessas bolinhas que a gente vê espalhado nelas, que são algumas vesículas que guardam ar ali dentro e servem de flutuadores, fazem elas ficarem em pé na água parecendo uma planta, ok? Mas são algas. Então você não tem ali uma planta que se sustenta e mantém o formato de uma planta. Ela imita o formato de uma planta graças a esses flutuadores. Algas pardas, embora sejam pardas, elas também têm clorofila. Só que na composição com o outro pigmento que ela tem, que é a fucoxantina, ela fica parda, fica marrom, ok? Lembra que eu falei que elas não são plantas, mas elas parecem plantas? Do mesmo jeito, elas têm ensaios de partes de plantas. Uma planta não tem raiz, caule, folha? As algas pardas, elas têm algo que parece raiz, que prende lá no fundo da água, que onde está fixando, bem superficial, mas onde está fixando parece raiz. Mas como não é raiz, não é uma planta exatamente, a gente vai chamar de rizoide. Existe algo que parece um caule, mas não sustenta como o caule de uma planta. Ele fica, na verdade, em pé por causa dos flutuadores, daquelas vesículas cheias de ar que ela tem. Então, como é um ensaio de caule, a gente vai chamar de cauloide. E tem folhas que parecem folhas, mas não são exatamente folhas, que a gente vai chamar de filóides, né? Olhando aqui mais uma vez para os flutuadores, essas vesículas que fazem com que elas fiquem com um aspecto parecendo de planta, né, de um vegetal. E o corpo das feofícias, das algas pardas, ele é revestido por uma gelatina gordurosa, aquela substância, quando você olha para a imagem você já vê aquele brilho, aquele aspecto de gordura. Aquela mucilagem que está ali envolvendo, ela é utilizada pelo homem para várias coisas. A principal deles é extraindo essa mucilagem, que chama algina, produzindo bala, produzindo sorvete, cosméticos. Ela vai gerar aquela consistência do sorvete ou de balas, dependendo da bala que vai usar ali. Dessa forma, a reserva delas, como a gente já viu, ela vai produzir carboidrato, guardar amido, algumas delas são comestíveis também. Eu falei que elas se prendem no fundo pelos rizoides, aquilo que parece uma raiz. Então, algas que se prendem no fundo, a gente chama de bentônicas. Elas vivem lá no fundo
Ou seja, elas se prendem no fundo, mas se estendem para cima graças aos seus flutuadores. Então, por elas se prenderem no fundo, elas são bentônicas. No Nordeste brasileiro é muito comum essas algas pardas, que são o conhecido sargaço, tá bom? E a gente tem ainda as rodofícias. As rodofícias são as algas vermelhas, que eu citei nos protistas, que elas podem confundir com a maré vermelha, mas não são. Elas também são bentônicas, também prendem no fundo, elas não são unicelulares, também são pluricelulares. A maioria delas, no caso das algas vermelhas, vivem no mar mesmo. E elas também têm plastos com clorofila do mesmo jeito, mas também com outros pigmentos de outra cor, como a ficoeritrina, que é vermelha, a ficocianina, que é azul, e na composição gera esse padrão de cor das algas vermelhas, das rodofícias. Das algas vermelhas, extrai da mesma maneira aquela mucilagem que extrai das algas pardas, né, que é comestível aí, que forma bala, sorvete, que é a algina. Nas algas vermelhas, essa mucilagem que é retirada forma o agar, que é muito importante para laboratórios, para pesquisa, para desenvolvimento de micro-organismos, porque esse agar ele tem todos os nutrientes necessários para uma célula desenvolver, então ele serve como uma gelatina para poder crescer fungo, bactéria, para poder fazer o crescimento de células de tecidos ali, tá bom? Principalmente de micro-organismos. Esse agar também ele serve de laxante, dependendo de onde ele for usado e a quantidade e concentração que for usada. E a última coisa, os fungos. Os fungos, eles caminham um pouquinho mais na árvore genealógica aí das espécies, eles vão desenvolver um pouquinho mais, eles parecem plantas do mesmo jeito que essas algas que a gente viu, só que eles têm um pouco mais apontando para o lado dos animais, um pouco menos das plantas no sentido da nutrição. As algas, elas fazem fotossíntese, elas parecem muito com plantas. Os fungos não. Todos os fungos são sem clorofila. E se eles são sem clorofila, não fazem fotossíntese. Se não fazem fotossíntese, não são autótrofos. Não produzem o próprio alimento. Então significa que eles precisam comer. Eles precisam se alimentar. Então, uma característica bem mais animal do que vegetal. Ok? Embora eles pareçam plantas, eles têm, no caso da nutrição, como se fosse uma nutrição animal. Então, eles têm uma nutrição heterótrofa, não autótrofa que produz o próprio alimento, heterótrofa que ele precisa se alimentar, certo? E eles podem ser do tipo saprófito ou parasita. Os fungos saprófitos são aqueles que crescem em cima de algo orgânico, de matéria orgânica, de algo que foi vivo um dia, mas já morreu. Então pode ser um cadáver de algum ser vivo mesmo, ou algo que foi preparado. Você preparou um pão, por exemplo. O pão ele veio de matéria orgânica viva, mas ele morreu. A planta morreu para poder dar origem ao pão. Mas ele é matéria orgânica, então o fungo vai poder crescer ali e se alimentar daquela matéria orgânica morta. Se é matéria orgânica morta, ele é saprófito, tá bom? E os parasitas são aqueles que crescem em um organismo vivo, pode ser uma planta, pode ser um animal, o que for, mas ele vai crescer no organismo vivo, vai extrair, se alimentar daquele organismo vivo, podendo deixá-lo doente ou até matar esse organismo, dependendo do quanto ele conseguir se proliferar, crescer naquele organismo ali e extrair dele. Os fungos também eles podem ser classificados, além de saprófitos ou parasitas, que se alimentam do que é morto ou do que é vivo, eles podem ser mixomicetos ou eumicetos. Os mixomicetos são os fungos que crescem como se fosse uma única célula, um único citoplasma, com muitos núcleos que vão se dividindo ali, e não divide o citoplasma, e vai formando um citoplasma gigante, que a gente chama de plasmódio, com um monte de núcleos, crescendo. Aquelas hifas que a gente falou lá atrás dos fungos, como se fosse a raiz do fungo, aquilo vai crescendo. É o próprio fungo, ok? Esses mixomicetos, eles se movem através de pseudópodes. Como a gente lembra lá dos protistas, lança aqueles falsos pés e ele vai crescendo naquela direção. Então ele consegue se movimentar. Fungos mixomicetos conseguem se movimentar. Estão vendo características animais aqui que remetem para o reino animal, ok? Vivem em ambientes terrestres, sim, úmidos, tem que ter muita umidade, por quê? Porque aquelas hifas vão precisar de extrair ali nutrientes, água e sais minerais ali. E esses mixomicetos que eu estou citando, eles são saprófitos, crescem em cima de matéria orgânica morta. E aí os eumicetos, chamados fungos verdadeiros, ou seja, eu falei que o fungo pode ser mixomicetos ou eumicetos. Os mixomicetos, aquelas hifas crescendo com um monte de núcleos, mas é um citoplasma só, como se fosse uma célula só. E os eumicetos? Os eumicetos, eles podem ser ou unicelulares, como nos mixomicetos ali, ou pluricelulares, com muitas células, ok?
são chamados de fungos verdadeiros. Eu, em biologia, remete para verdadeiro. Então, eumicetos, os fungos verdadeiros. São os bolores, o mofo, levedura, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, os pluricelulares, lembra que eu falei, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os fungos eumicetos pluricelulares, eles são formados por esses filamentos que formam as hifas, que a gente chama de hifas. E quando você ajunta um monte de hifas, você chama de micélio. Também podem ser saprófitos, crescendo na matéria orgânica morta, ou parasita na matéria orgânica viva, ok? Então, micélio é aquele conjunto de hifas. Olha esse desenho aqui, lembra que eu falei do cogumelo? Quando a gente olha um cogumelo de um eumiceto, por exemplo, você está vendo aquela estrutura grande, bonita, parece uma arvorezinha, alguma coisa assim? Aquilo ali é uma carcaça para poder disfarçar o que tem lá dentro, que não passa do mesmo fungo por hifas. Ou seja, lá debaixo daquele cogumelo tem algo que parece raiz, que são hifas. Dentro daquele cogumelo tem as mesmas, entre aspas, hifas, as mesmas raízes, as mesmas hifas. Ou seja, o fungo, na verdade, são essas hifas. Só que nessa parte que fica para fora da terra, ele se assemelha a uma árvorezinha, formando aquele cogumelo. Na parte que fica para dentro da terra, ele não tem aquela capinha, mas ele se espalha como se fosse uma raiz. Mas é tudo a mesma coisa. São as hifas crescendo que constituem o próprio fungo, tá bom? Ele pode crescer, então, matéria viva, ou é orgânica viva, ou morta. Se é na viva, é um parasita. Se é na morta, ele é saprófito, ok? Esses eumicetos, então, dividem em 4 grupos. Quais são eles? Os ficomicetos, que são essas hifas que vão crescendo, só hifa, ele é só isso mesmo. Ele vai formar os bolores, né? Que vai crescer em pão, por exemplo, aquilo que você vê colorido ali crescendo em pão velho, tá bom? É um único citoplasma com um monte de núcleos. Esses são os ficomicetos dos eumicetos, os fungos verdadeiros. E tem os ascomicetos, que são aqueles fungos unicelulares que formam, por exemplo, a levedura, Saccharomyces, por exemplo, que vão fermentar o suco, vão formar aí o vinagre, o vinho, ok? A gente está falando de fungos verdadeiros, os eumicetos, do tipo ascomicetos. E eles podem ser pluricelulares também, só que os pluricelulares eles têm as hifas e essas estruturas circulares que podem se soltar para poder desenvolver e crescer em outro lugar. O penicillium, por exemplo, é um fungo desse tipo, ele é pluricelular, não une como a levedura, mas é pluri que ele forma a hifa, ok? E aí é um único núcleo, certo? Em cada uma dessas células aqui. O outro jeito, o outro tipo de eumiceto é o basidiomiceto, que eu já falei, que são os cogumelos. A gente olha aquela estrutura bonitinha, parece que é algo diferente, mas se você abrir por dentro são as hifas que estão ali. É o mesmo fungo que ele, entre aspas, se disfarçou de cogumelo. Para quê? Eu não falei que ele precisa se alimentar? Ele disfarça de cogumelo para um animal vir ali comer aquilo que é cheiroso, que é bonito, que está ali, parecendo que é algo atraente para se alimentar. E quando ele se alimenta daquilo, ele no caso dos fungos que são tóxicos, eles que produzem substância tóxica, ele vai se alimentar daquele corpo de frutificação, que é aquele cogumelo, e aquele animal vai morrer. Morrendo, caindo ali do lado, as hifas que vão lá pela terra vão alcançar o corpo daquele animal, vão crescer naquele animal e vão sugar os nutrientes dele. Então ele vai se alimentar de matéria orgânica morta e ele matou essa matéria orgânica. Matou esse organismo através daquele corpo de frutificação disfarçado que estava ali para poder aquele organismo vir comer, morrer e o fungo se alimentar dele depois, ok? Então, uma característica que aponta muito mais para animal do que vegetal, tá bom? São os cogumelos aí ou orelhas de pau. E tem os basidiomicetos, que são as hifas, né? Basidiomicetos são esses dos cogumelos, ainda falando dele. As hifas dos cogumelos, elas são binucleadas. Tem 2 núcleos, a gente chama de dicarióticas, ou seja, as hifas dos basidiomicetos não são uma única hifa, uma única célula com um monte de núcleos. Elas são várias células grudadas uma na outra, de 2 em 2 núcleos. Ok? Então são várias células binucleadas ou dinucleadas, que são as dicarióticas aí dos cogumelos, dos basidiomicetos, cogumelo e orelha de pau, tá bom? Olhando por fim aqui, então, para um basidiomiceto, a parte que fica debaixo da terra, você vai ver hifas de várias células dinucleadas, certo? E o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio, que é o conjunto de hifas, micélio vegetativo, que é o que faz o papel como se fosse de raiz ali daquele fungo. Dentro do cogumelo, você tem também hifas. Então, é um conjunto de hifas, que está disfarçado ali dentro do cogumelo, é o micélio reprodutivo, ou corpo de frutificação. Debaixo desse micélio reprodutivo,
você tem ali uma lamela onde você produz os basidiósporos, que fazem o papel de esporo para poder multiplicar e ele sair e crescer em outro lugar. Então, é uma parte da reprodução dele, como que acontece através desses basidiósporos aí que fazem o papel de esporos, tá bom? E o último, os deuteromicetos. Também são fungos verdadeiros, mas eles são chamados de fungos imperfeitos. Por quê? Não dá para classificar em nenhum dos outros grupos, então eles caíram dentro desse limbo, ficou aqui deuteromicetos, fungos imperfeitos. São espécies que causam, por exemplo, micose no homem, eles conseguem nos infectar. Gera aí sapinho, frieira, essas coisas aí, tá bom? Então eles vão ter hifas, eles vão ter esse corpo de frutificação ali, formando aqueles esporos que vão sair para poder ele crescer, mas ele não tem uma sistemática muito bem definida. Ok? Então, sobre isso que a gente tinha hoje para falar, um abraço e até a próxima, pessoal.